Olá, amigos e irmãos, bem-vindos à nossa escola bíblica. Graça e paz a todos. Como você sabe, nesse primeiro trimestre estamos estudando o livro do Gênesis, o livro das origens, uma aventura fantástica pelos tempos antigos. Já contemplamos a grandiosidade do nosso Deus quando estudamos a criação do homem, da mulher, dos céus, da terra e de tudo que neles há. Vimos como Adão e Eva se relacionavam com Deus no Éden, mas vimos também que uma escolha errada afastou o homem e a mulher de Deus, e também as consequências deste ato. O pecado cometido por Adão e Eva trouxe uma espiral crescente de maldade. Vem o assassinato de Abel, logo depois a bigamia e a violência de Lameque, e por fim a constatação de que a maldade humana havia se multiplicado a tal ponto na terra que Deus decidiu destruir tudo e começar de novo. O Senhor encontrou Noé, um homem íntegro e justo, mesmo vivendo numa sociedade corrompida pelo pecado e afastada de Deus. Noé foi avisado por Deus de suas intenções e seguiu rigorosamente suas instruções, construindo a arca onde a vida seria preservada. Vamos lá? Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 7, verso 6. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé e seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e de todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. E depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Segundo o texto bíblico, o dilúvio durou quase 1 ano, ou seja, 10 meses e meio, dos quais 40 dias foram de chuva forte e os 150 dias seguintes foram de inundação. Quero pensar com você um pouco sobre o significado do dilúvio. Teria sido uma vingança de Deus contra um mundo violento e mau? Claro que não. Quando pensamos nessa narrativa, normalmente falamos apenas de julgamento, o que não deixa de ser verdade, é claro. Mas devemos olhar também para a preservação da vida de Noé e de seus familiares, o que nos leva a celebrar um recomeço. O dilúvio era julgamento, mas era também um recomeço da humanidade. Noé, sua família e os animais deixaram a arca quando as águas baixaram, e o primeiro ato de Noé foi cultuar a Deus. Então, Noé saiu da arca com sua mulher e seus filhos, e as mulheres deles, e com todos os grandes animais e pequenos que se movem rente ao chão, e todas as aves. Tudo que se move sobre a terra saiu da arca, uma espécie após a outra. Depois, Noé construiu um altar dedicado ao Senhor, e tomando alguns animais e aves puros, ofereceu-os como holocaustos, queimando-os sobre o altar. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse a si mesmo: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, pois o seu coração é inteiramente inclinado para o mal desde a infância, e nunca mais destruirei todos os seres vivos, como fiz desta vez. O caráter de Noé agradou a Deus. Sua obediência é mostrada como traço do seu caráter, e o ato de culto que vemos aqui é resposta de gratidão à salvação. Vimos também que Deus se agradou deste culto prestado a ele por Noé, e decidiu firmar com ele e sua descendência um pacto. De maneira solene, Jeová confirmou as promessas da aliança que já havia feito antes, um ato soberano e incondicional de Deus. A graça e a salvação são ações suas e não acordos bilaterais nos quais o homem tem parte. Deus tem um plano e o apresenta, é aceitar ou recusar. A aliança precisava de um sinal externo e visível que servisse de lembrete constante do acordo sagrado. Moody, em seu comentário bíblico, afirma que o arco nas nuvens seria o sinal. Deus poderia ter criado o arco-íris naquele momento, investindo-o deste significado. É provável, no entanto, que o dito arco já estivesse nas nuvens, indicando que a partir daquele momento assumia um novo significado, dando a certeza da sua graça e misericórdia. Seria um lembrete visível do amor de Deus. Ainda segundo Moody, o autor do Gênesis esclarece que os 3 filhos de Noé foram os pais das 3 grandes famílias da humanidade. Sem foi o primeiro mencionado.
ocupando o lugar da liderança e destaque nos planos divinos para os povos. Os semitas seriam os líderes espirituais dos homens. Os escolhidos de Deus dentro dessa linhagem ensinariam a religião de Jeová ao mundo. Sabemos que o Messias devia vir através dos descendentes de Sem. Jafé seria o pai de um grande ramo do mundo gentio. Seus descendentes se espalhariam por toda parte em busca de lucros e poder material. Seriam prósperos e excessivamente poderosos. Cão seria o pai de outro ramo dos gentios, incluindo os egípcios, etíopes e outros grupos afins. Seu filho Canaã foi o pai dos grupos chamados cananitas, habitantes de Canaã, mais tarde desalojados pelos hebreus. Nos chama a atenção um relato interessante que é incluído por Moisés. Gênesis 9 fala sobre como Noé plantou uma vinha e num determinado dia acabou se embriagando. Esse episódio teve consequências drásticas dentro da casa de Noé, se estendendo na linhagem de um dos seus filhos. Vamos ao texto. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos dois irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do pai. Cobriram-no. Essa é a primeira vez que encontramos na Bíblia uma citação sobre a produção de vinho. Essa também é a primeira citação direta acerca da embriaguez. A Bíblia está repleta, de ensinamentos que condenam a embriaguez. Não precisamos de muito esforço para ver que Noé errou ao se permitir tal comportamento, assim como seu filho Cã, que cometeu um erro grave diante da embriaguez do seu pai, não lhe dando o devido respeito e zombando de sua honra. Alguns estudiosos defendem que Sem e Jafé só entraram na tenda de Noé devido à atitude errada de seu irmão. Isso significa que os três filhos sabiam que o pai estava embriagado dentro da tenda e não deveriam se aproximar. Mas Cã, desrespeitosamente, ignorou esse fato e entrou na tenda. Além disso, ele saiu para contar aos seus irmãos o que tinha visto. Diante da atitude de Cã, Sem e Jafé tiveram que tomar uma posição. Embora não esteja claro como realmente aconteceu, o importante é que podemos afirmar que Jafé e Sem tiveram uma atitude prudente e respeitosa com seu pai. Eles preservaram-lhe a dignidade, eles foram abençoados por Noé e Cã amaldiçoado por sua atitude. Pequenas atitudes às vezes causam consequências terríveis. Devemos estar atentos para não ocorrer o mesmo erro. A Bíblia não proíbe o consumo de bebidas alcoólicas, assim como não proíbe fumar. No entanto, sabemos que não é muito difícil exagerar. E aí sim, a Bíblia é clara em condenar a embriaguez, como já citado anteriormente. Devemos preferir as orientações de Paulo quando estivermos em dúvida a respeito de alguma prática. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que nada me domine. Chegando agora ao capítulo 10 do livro, encontramos uma lista com os descendentes de Jafé, Cã e Sem. Nem todas as nações conhecidas do Velho Testamento estão arroladas aqui, mas constam do rol em número suficiente para afirmar o ponto de que a humanidade é uma só, com toda a sua diversidade, sob um único Criador, que serve de pano de fundo para os acontecimentos seguintes, o último evento da primeira parte do Gênesis. Capítulo 11, verso 1. No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em lugar de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Quando as águas do dilúvio baixaram e os sobreviventes saíram da arca, Deus ordenou que eles se multiplicassem e povoassem a terra. Mas a humanidade novamente voltou a desobedecer a ordem de Deus. Havia apenas uma linhagem e uma única língua falada sobre a terra. É inútil especular que língua era essa.
O importante é entender que a humanidade partiu para o Oriente como um só povo e habitou na planície de Sinear. Ali os homens combinaram de edificar uma cidade, Babel, depois chamada de Babilônia, e uma torre, cujo topo pudesse alcançar o céu. O texto que lemos informa com clareza qual era o objetivo dos homens com tudo aquilo. Eles queriam evitar que a humanidade se espalhasse por toda a terra. E além disso, esse comportamento revela mais uma vez o orgulho arrogante que caracterizou o homem desde a queda no Éden. A humanidade queria edificar uma torre que tocasse o céu. Obviamente, aquele era um monumento à soberba humana. Os homens queriam se tornar famosos, eles queriam ser celebrados, queriam perpetuar seus nomes e, por que não dizer, até desafiar o próprio Deus. O escritor bíblico diz que enquanto os homens edificavam a cidade de Babel e sua torre, Deus desceu para ver o que eles estavam fazendo. Verso 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso, foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali, o Senhor os espalhou por toda a terra. É óbvio que Moisés não está dizendo que Deus não sabia o que estava acontecendo antes disso. A intenção do autor é enfatizar a investigação de Deus antes do julgamento que estava por vir. Então, ele faz uma descrição antropomórfica da atividade de Deus, indicando que jamais um castigo divino é injusto. Deus derrama seu juízo com base na verdade para punir a desobediência do homem. Deus derramou o seu juízo, dando origem à confusão das línguas, que resultou na variedade de idiomas que temos até o dia de hoje. Então a humanidade ficou dispersa pela terra e a edificação da torre em Babel prejudicada. A soberba humana foi mais uma vez esmagada pelo poder de Deus. A história de Babel se segue à apresentação da linhagem de Sem e a chamada de Abraão. É com ela que se inicia a história da salvação. Na sua graça, Deus vem ao homem e traz a salvação para recuperá-lo. O seu agir é sempre o oposto ao agir humano. Aquilo que os homens queriam como um símbolo de união termina em confusão de línguas. Pois bem, o reverso de Babel começa no dia de Pentecostes, quando pessoas de vários idiomas entendem o anúncio de Jesus Cristo. Se em Babel temos confusão, no dia de Pentecostes temos entendimento, quando os discípulos falam em aramaico e os homens de outras nacionalidades entendem o que dizem eles, cada um em seu próprio idioma. Babel é o esforço humano, o homem tentando subir ao céu. A graça de Deus, que traz a salvação, mostra a Deus descendo aos homens, que na encarnação de Deus em Cristo alcança o seu ponto mais alto. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que boa notícia, não é mesmo? Agradecidos a Deus por seu imenso amor, chegamos ao fim de mais um estudo bíblico. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe também este vídeo com os seus familiares e com os seus amigos. Que o Senhor, o nosso Deus, te abençoe e te guarde e te dê uma semana de paz. Até a próxima, pessoal!